pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância que é dúvida de muita gente. Quem nunca contribuiu com o INSS pode se aposentar? Gente, em regra não, essa pessoa não vai se aposentar. Quem não contribuiu com o INSS não tem como se aposentar. Ah, Maíra, mas eu conheço uma pessoa que nunca contribuiu e que está aposentada? Não. Talvez essa pessoa esteja recebendo um benefício de prestação continuada, o famoso LOAS. E esse vídeo é para explicar para você quais são os requisitos necessários para que a pessoa receba o famoso LOAS, BPC. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o famoso LOAS, o famoso BPC, que muita gente recebe ou tem o direito de receber e não sabe. O que é LOAS? Gente, o nome do benefício é Benefício de Prestação Continuada, BPC. Mas por que muita gente chama esse benefício de LOAS? Porque a previsão legal deste benefício está lá na Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8.742 de 93, tá? Apesar de estar previsto lá na Lei Orgânica de Assistência Social, quem operacionaliza esse benefício, quem administra, quem vai verificar se cumpriu os requisitos ou não, é o INSS, tá? Então hoje a gente vai falar desse benefício. Primeiro, muita gente confunde, fala assim, ah, mas fulano nunca pagou INSS e se aposentou. Gente, quem não paga INSS não tem como se aposentar, tá? Os requisitos para aposentadoria incluem, dentre outros, a contribuição para o INSS. Pode ser, tá? Tem que estudar aí um caso concreto, mas pode ser que essa pessoa que você conheça esteja recebendo o LOAS ou o BPC. Tá? E aí você esteja confundindo. O BPC são para aquelas pessoas que não têm condições de prover a própria subsistência, aquelas pessoas que estão numa condição de miserabilidade, tá? Basta estar nessa condição? Não. São para as pessoas que são deficientes, idosos maiores de 65 anos neste caso e que estejam nesta condição de miserabilidade. Mas Nairene, como que eu vou provar essa condição de miserabilidade? Essa condição de miserabilidade, ela é provada por uma análise, uma perícia que a gente chama de perícia biopsicossocial. O que é isso? É uma perícia feita por dois profissionais, o médico e a assistente social. O médico vai avaliar ali as condições da deficiência, se essa deficiência, se ela é leve, se ela é grave ou se ela é moderada. Vai avaliar ali, né, claro, a condição ali de saúde também daquela pessoa. E a assistente social vai avaliar essa condição de miserabilidade, essa condição social na qual a pessoa está inserida. No caso ali de deficiência, vai avaliar as barreiras que aquela pessoa enfrenta na vida dela em decorrência dessa deficiência, tá? Eu vou abrir um parêntese aqui para falar uma coisa muito importante. Gente, deficiência não está relacionado à incapacidade para o trabalho. Quando eu falar de incapacidade para o trabalho, eu vou pensar necessariamente lá em auxílio-doença, que hoje já mudou o nome, é benefício por incapacidade temporária, ou a antiga lá aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente, tá? Quando eu estou falando de deficiência, não significa que essa deficiência impeça a pessoa de trabalhar, não é isso, tá? Tem que ter esses conceitos separados, distintos, tá? Às vezes a pessoa tem uma deficiência, por exemplo, de grau leve, e essa deficiência, essa pessoa pode trabalhar. Então, não necessariamente deficiência está relacionada com incapacidade. Tem que ter uma interpretação aí muito precisa para não confundir esses dois conceitos, tá? Agora, voltando à questão do LOAS. O LOAS, além dessa perícia social,
social vai ser verificada aí a questão da renda do grupo familiar, que é para fazer prova do critério de miserabilidade. Como que é calculada essa renda per capita familiar? Eu vou somar a renda de todos os moradores da residência, vou dividir pelo número de habitantes e essa divisão, o resultado dessa divisão tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo hoje significa que aquela família, a renda para cada cabeça seria ali inferior a R$ 261,25. Prestem atenção, em 2020, em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covid-19, teve uma alteração, uma ampliação desse valor. A Lei 13.982 de 2020 e o Decreto Legislativo 6 de 2020 ampliaram esse critério de renda per capita, passando de 1/4 ali de salário mínimo para meio salário mínimo, que daria ali R$ 522,50, tá? Essa legislação e esse decreto, eles ainda trouxeram uma outra previsão, que aqueles gastos que essa família tenha com medicamentos, né, que não sejam ali dados pelo SUS, podem ser diminuídos ali e caracterizados como comprometimento dessa renda familiar, tá? E aí essa análise também será feita. Eu tenho que falar uma coisa super importante. Quando eu falo de renda per capita familiar, eu estou falando daquelas pessoas que moram sobre o mesmo teto. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa ela mora num lote e neste lote ali tem várias casas. Eu vou somar a renda de todo mundo que mora naquelas casas ali dentro do mesmo lote? Não! A renda é literalmente das pessoas que moram debaixo do mesmo teto, tá? E quem é que é considerado ali participante daquele grupo familiar? O próprio requerente, que aí no caso vai ser o deficiente ou o idoso, tá? O companheiro dessa pessoa, os pais, madrasto ou padrasto, os irmãos que sejam solteiros, tá? Filhos ou enteados ali que sejam solteiros também e o menor que esteja ali sob tutela daquela família. Lembrando que todas essas pessoas têm que residir debaixo do mesmo teto. Não significa que moram ali na mesma área. Isso é muito importante, tá? Só uma explicação para finalizar aqui. Para fins de BPC, gente, a idade do idoso é considerada 65 anos ou mais. É diferente da previsão que está lá no Estatuto do Idoso, que vai falar lá a partir dos 60 anos. Para fins previdenciários, para fins de recebimento de LOAS, eu vou considerar a idade prevista na legislação específica, que nesse caso é 65 anos ou mais. Às vezes, gente, esse BPC, essa LOAS vai tirar aquela família ali de uma condição de miserabilidade, de uma condição de vulnerabilidade social. Essa família pode estar exposta ali à violência, à droga, tá? Então esse benefício é de suma importância. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Isso pode ajudar muitas pessoas. Informação só faz sentido se ela for compartilhada.